Vamos dar continuidade ao estudo do sétimo mandamento. Sétimo mandamento que é não adulterarás, que está lá em Êxodo 20, 14 e Deuteronômio 5, 18. Vamos mais uma vez pedir ao Senhor o seu favor sobre o nosso estudo. Oremos. Eis-nos aqui, Senhor, teus filhos. Filhos teus, ó Deus, unicamente pela tua graça. Filhos adotados, filhos que foram resgatados da sua vã maneira de viver. Filhos que foram buscados nas praças, nas esquinas, nos córregos. Que o Senhor se compadeceu. Tu tinhas um propósito, ó Deus, na eternidade. Teu decreto, ó Deus, foi assim definido. E o Senhor o tem realizado ao longo da história da humanidade, Senhor. Por meio da tua providência, o Senhor foi e nos resgatou. Usou da tua palavra para nos despertar. Usou do teu poder para transformar, Senhor, nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne, um transplante, Senhor, que é impossível para o próprio paciente fazer isso. Tem que ser de forma externa, tem que ser sobrenatural. Foi tudo por meio do Espírito, Senhor, e nenhuma participação nós tivemos, porque estávamos mortos. Então, é impossível, ó Deus, um morto fazer qualquer coisa. Reagir, responder, escolher, falar, ouvir, sentir, compreender, deduzir, se antes não nascer de novo. E a tua palavra é muito clara que os teus filhos não são nascidos nem da vontade da carne, nem do sangue. Então é por isso que nós estamos aqui, ó Deus, mas filhos carentes e necessitados, ó Deus, do alimento. Estamos aqui como as crianças que chegam para os pais e estende a sua mão e pede, filhos completamente dependentes dos seus pais, recém-nascidos, que precisam do leite materno e choram e pedem. Os que ainda não sabem falar, choram. Os que já sabem, pedem ao pai e à mãe a comida, a água. É assim que nós nos encontramos, ó Deus, agora, Senhor, sem nenhuma suficiência. Sabendo, ó Deus, que se formos nós buscarmos esse alimento por nós mesmos e preparar, ó Senhor, nós vamos, ó Deus, atrás de coisas que não prestam. Por isso, ó Deus, dependemos de Ti. Clamamos a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor nos seja favorável e alimente o Teu povo, Senhor, na manhã deste Teu dia, um dia santo. Assim Te oramos, ó Senhor, pedindo no nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao estudo do sétimo mandamento. Essa é a terceira exposição do mandamento. E temos observado, irmãos, inclusive, exatamente pela leitura que nós temos feito da Escritura, como é interessante são os desafios de cada época, né? Foi citado aqui. Essa época havia um desafio mais direcionado, mais específico. Haviam falsos mestres e apóstatas que eles iam trabalhar e agir em uma determinada área, digamos assim, numa determinada temática. Nesse momento aqui estava muito forte a questão do judaísmo. Tinha aparência, veja, tinha aparência de piedade. Tinha aparência. Como é que você não pode dizer os judeus, o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, todas aquelas regras, todas aquelas demandas que Deus requereu do seu povo, e agora vamos abandonar tudo isso? Quem foi que nos deu? O grande Moisés. Você está dizendo que Moisés está errado? Tudo isso estava nessa época, irmãos. Então, cada época tem o seu desafio. Às vezes tem alguns desafios mais específicos para o povo de Deus. Assim também acontece com os mandamentos.
Cada época da humanidade ou de determinada sociedade traz esses desafios para uma vida de santidade, uma vida segundo a vontade de Deus. Por isso que a gente tem que ler a Escritura, tem que afirmar, reafirmar e crer na suficiência da Escritura. Lembra, irmãita, daquele texto que a gente leu sobre a suficiência da Escritura? Lá em 2 Timóteo 3, toda a Escritura é e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então a gente vai precisar da Escritura para enfrentar a nossa época, para vivermos uma vida santa, porque nossa inclinação sempre é para o pecado e precisamos estar sempre muito atentos a certas circunstâncias que contribuem mais ou menos para a quebra de determinados mandamentos. E a vida moderna, assim nós caracterizamos, a nossa época, ou pós-moderna, como alguns colocam, essa nossa vida, essa nossa época possui fatores que influenciam muito a se pecar contra o sétimo mandamento. Por quê? No pós-modernismo, a referência a muito deixou de ser a palavra de Deus. A referência é o homem. Passamos há muito tempo do teocentrismo, ou seja, Deus sendo o centro da vida do homem, para o antropocentrismo, ou seja, antropo, o homem é o centro. Os irmãos devem imaginar que no passado era a palavra de Deus o centro, onde os irmãos viam que as artes, os grandes artistas, eles procuravam retratar cenas, personagens bíblicos, não era assim, Ramon? O foco, eles estavam muito nisso. Quando muitas músicas que eram compostas, eles estavam pensando em exatamente momentos específicos em que o povo de Deus passou, que retratou, e eles faziam composições, músicas belíssimas. Mostravam isso. Inclusive, agora me falha a mente, os irmãos me lembrem, um dos salmos recentes que nós aprendemos tem um trecho de uma composição clássica que o autor criou exatamente por um momento que o povo de Deus estava passando, o lamento pela condição da escravidão, que era a ópera Nabucco. Nós cantamos, que nós aprendemos recentemente, nós vamos retomar o aprendizado. Eles estavam visualizando, ele estava vislumbrando como o povo de Deus, e foi-se feita essa representação, inclusive teatral. Eu recomendo que os irmãos observem. Que coisa bela! Você, de fato, sente na composição da música o que o povo estava passando. Os salmos retratam o sentimento do santo com relação a tantas coisas. Essa referência de Deus, da Escritura, já não existe mais para o homem. E o que é que acontece? Como a centralidade está no homem, tem se tolerado muito, cada vez mais, progressivamente, a liberação dos impulsos naturais do ser humano a despeito das proibições da lei de Deus que nós estamos estudando. Então, como o ponto de partida é o homem, de modo que esse possa satisfazer as suas vontades, possa se sentir bem consigo mesmo, possa ser feliz à sua maneira, tudo isso tem sido usado como desculpa conveniente para se render à lascívia, ou seja, à propensão à sexualidade. Você tem toda uma atmosfera hoje que é favorável a isso, das coisas cotidianas mais simples.
É muito comum. Recentemente eu estava só vendo um comentarista de um produto e ele disse: isso daqui, olha, você pode usar esse produto aqui com essa característica, você pode usar para várias coisas. Inclusive para você assistir filme no seu quarto deitado com a sua namorada. É tão tranquilo isso, né? É tão comum que você estimula a quebra do sétimo mandamento numa aplicação do uso de um produto. É muito comum, você pode fazer isso. Está tranquilo. Qual é o problema? O resultado, irmão, de tudo isso é que não há mais oposição aos pecados de fornicação, de adultério, de divórcio e casamentos em desacordo com a Bíblia. Não é isso que acontece. Claro que esses pecados, irmão, já são cometidos desde o início da humanidade. A gente está lá em Gênesis 34, Gênesis 38. Mas hoje, o que é que nós temos? Uma facilidade ainda maior dos nossos tempos. Porque o povo se revoltou contra a lei de Deus. A concepção de que algumas práticas não são realmente pecado vem até de pessoas que professam a verdadeira fé. Isso sem falar no acesso, na facilidade de acesso a conteúdos que estimulam a quebra desse mandamento. Assim como a informação está ao alcance de todos, por meio de dispositivos portáteis, dispositivos móveis, como smartphone, tablets, notebooks e etc. Para simplificar, também dão acesso quase ilimitado a produções elaboradas por ímpios, produções estas que são motivadas para satisfazer os seus desejos, e aí ofertam para os outros. É imperioso, irmãos, atentar para os deveres exigidos neste mandamento, para você não normalizar a violação do sétimo mandamento. Por isso que a gente está estudando os deveres exigidos, porque isso vai, a gente atendendo para essa obrigação que Deus nos coloca. Por que Deus coloca essa obrigação? Para nos proteger, para proteger a humanidade. No estudo anterior, nós pincelamos assim, passamos por alto os males e as consequências do adultério na sociedade. A gente só deu uma pincelada. Se a gente for ver de forma muito profunda, nós vamos ficar horrorizados com as consequências do adultério. Mas isso vai, e repito, disse para os irmãos, o livro de Provérbios dedica uma boa parte dele para que, os irmãos sabem que o livro de Provérbios, logo no seu início, já diz o objetivo, para que o nécio seja sábio. Mas, e quem é sábio não lê Provérbios? Não, ele diz, para o sábio ser mais sábio, para buscar mais sabedoria, para saber o caminho do Senhor. E uma das coisas que ele enfatiza com muita força é a questão do problema do adultério, da mulher adúltera, para o jovem fugir. Isso aquilo ali é caminho de morte. Muitos ali estão, aquele dali, adentrar por aquela porta ali, é abrir a porta, abrir a tampa do caixão. Porque muitos estão ali, muitos morreram. Muitos arruinaram as suas vidas. Muitos arruinaram as suas famílias. Muitos empobreceram. Foram para a miséria. Muitos estão hoje vivendo uma vida de solidão, de tristeza, de amargura. Não tem prazer na vida. Por quê? Deram vazão aos seus desejos.
e acharam que estavam aproveitando a vida. É muito interessante isso, o conceito de aproveitar a vida. Estou aproveitando porque eu estou com vontade. Então, se eu estou com vontade, eu devo satisfazer esta vontade. E a referência, como eu disse, como as pessoas já declararam há muito tempo guerra à lei de Deus, né? Elas não olham para a lei de Deus, não atentam para ela, não veem os deveres que a lei de Deus nos impõe, e aí sofrem as devidas consequências. Nós já vimos, irmãos, alguns deveres que são exigidos no 7º mandamento. Nós já vimos a castidade do corpo, mente, que é mente e entendimento, e as afeições, palavras, comportamentos, a preservação de nós mesmos e dos outros, a vigilância sobre os olhos e todos os sentidos, a temperança e a conservação de pessoas castas. Nós vamos ver a modéstia no vestuário, o casamento daqueles que não têm o dom da continência, o amor conjugal e a coabitação, o trabalho diligente em nossas vocações e o evitar todas as ocasiões de impurezas e resistir às suas tentações. Vamos ver mais uma vez cada referência desses deveres na Escritura. Nós vamos ver que esses deveres estão espalhados por toda a Escritura. E são deveres relativos a este mandamento. Então vamos mais uma vez fazer aquele exercício. Todos, vou pedir aos irmãos que vão abrindo as suas Bíblias. Eu vou fazer agora daqui, né, da frente para lá, adiante. Então vamos ver o dever da modéstia no vestuário. Referência bíblica, Ramon. Timóteo 2, 1 Timóteo 2, 9. Depois, aqui, irmã Anita, o casamento daqueles que não têm o dom da continência. 1 Coríntios 7, 2 e 9. O amor conjugal, Gisele, Colossenses 3, 18 e 19. E Zaqueu, 1 de Pedro 3, 7. Simone, a coabitação, 1 Coríntios 7, 5. Rotinha, o trabalho diligente em nossas vocações, que é Provérbios 31, 27 e 28. E Abraão, o evitar todas as ocasiões de impurezas e resistir às suas tentações, Provérbios 5, 8. Então vamos lá, 1 Timóteo 2, 9. Muito bem, esse é a modéstia no vestuário. Nós vimos anteriormente que uma dos deveres era guardar os olhos, não lembra? Então o que é que a gente faz? Também toma todos os cuidados, as precauções, para que tenha uma conduta, uma vestimenta adequada. Essa palavra traduzida aí como vestuário significa um longo manto. Um longo manto que desce até os pés. E a palavra traduzida como modesto significa aquilo que é limpo, puro e decente, belo e ornamental. Então, nós temos aqui um conjunto de coisas. Aqui nós temos, irmãos, a descrição de uma vestimenta decente e elegante. Veja, duas coisas. Decente e elegante. Porque não é decente e feito de qualquer jeito, maltrapilho. Não, decente e elegante, adequada. Nós temos visto aqui que Deus sempre nos dá orientações para a gente estar agindo com equilíbrio, com moderação, de forma adequada. Adequada. Os irmãos sabem que o sacerdote, ele tinha uma roupa longa, não tinha? Mas ele poderia estar numa situação em que, mesmo tendo uma roupa longa, ele iria se expor, não era? Porque na hora que ele subisse
num lugar elevado. A Bíblia é muito clara, diz assim, ele podia mostrar as coxas. Aí o que é que Deus ordenou? Mandou fazer uma vestimenta por baixo, para cobrir as coxas. O que é isso? Um princípio. Nós tiramos daí princípios para nos vestirmos. Nós temos um parâmetro? Já temos um parâmetro. Ou seja, no mínimo, do joelho para cima a gente deve cobrir. É o que eu estou entendendo. Os irmãos entendem isso? Do joelho para cima você cobre. Você tem um princípio aqui. A Bíblia nos ensina a nos vestir? Ensina. A Bíblia nos ensina a mulher a cuidar da sua aparência? Ensina. Do homem também. Com modéstia, com equilíbrio, com elegância. A Bíblia não manda você andar de todo jeito. Esse texto, não. Vamos lá ler de novo, Ramon. Diz como? Pronto, então, o traje é decente e se atavie com bom senso e modéstia. Bom senso é o quê? Elegância. A se vestir com a roupa adequada para o lugar adequado. Você vai, um homem, se a Bíblia manda você se vestir de maneira elegante. Muito bem. Aí um homem vai botar um blazer para dormir. Vou usar uma hipérbole, né? Um exagero. Não. Uma gravata e vai... Né? Não tem um equilíbrio ali, não tem um bom senso. Um comentarista bíblico diz o seguinte: o sentido do apóstolo é que ele não quer que venham ao culto em trapos, em vestes sujas, imundas, mas que seus corpos devem ser cobertos com roupas limpas e decentes. Esse mesmo comentarista bíblico, um batista reformado, ele tem um conhecimento muito grande sobre... Ele sempre traz o costume dos judeus. Ele tem um estudo muito aprofundado sobre a conduta dos judeus. E pesquisou muito sobre os rabinos, sobre a instrução dos rabinos. Ele diz o seguinte, que os israelitas lavavam suas roupas para que estivessem prontos para encontrar o Senhor no Monte Sinai. Os judeus sempre apareciam em suas melhores roupas no dia de sábado. Isso era uma regra. As melhores roupas, eles iam para o dia de sábado. O que é isso? Eles tinham um entendimento que eles deviam estar bem, elegantes. O sábado era ir para a sinagoga, estar lá para receber a instrução, a orientação. Então, o que nós temos aqui é sempre a boa instrução, o bom senso, o equilíbrio em se andar de forma decente, coberto, devidamente coberto. Nós temos uns parâmetros, são parâmetros. Nós não vamos ser legalistas. Olhe, o tamanho tem que ser X centímetros. Como o judeu chegava ao ponto de dizer que você só poderia andar no dia de sábado na distância de um tiro de pedra. Mais do que isso, estava quebrando o mandamento. Não tem isso, né, irmãos? Nós não temos isso, não trabalhamos na perspectiva legalista, mas na perspectiva do bom senso. A palavra de Deus nos dá as devidas orientações. E nos vestir desse jeito é um dever para que se evite a quebra do 7º mandamento. É dever nosso fazer isso. Outro dever, algum esclarecimento, irmãos, com relação a isso? Não? Se não, o outro dever está lá em 1 Coríntios 7, 2 a 9, que é
o casamento daqueles que não têm o dom da continência. Irmã Nida, não foi? Ficou de ler? Muito bem. Era só o 2 e o 9, mas a senhora lê do 2 ao 9, tá bom. Tá bom, não tem problema não. Depois a gente vai ler o 5 novamente, porque diz respeito a outro dever. Qual é a instrução aqui? Quem não tem o devido domínio de si mesmo deve casar-se logo. Na verdade, o cristão, a orientação bíblica e a própria experiência cristã diz que é bom que o cristão case logo. Os remédios, irmãos, que Deus providenciou contra as inclinações pecaminosas são sempre as melhores. Às vezes você busca outras coisas, outros subterfúgios, mas sempre é o melhor. E a Bíblia aqui deixa isso muito claro. Há os que têm determinada característica, outros que não. Eu vou tocar aqui num assunto que as mulheres, elas sentem muito, né? A gente entende, a gente compreende, mas é uma sensibilidade. Por exemplo, qual é o sentido? As irmãs vão, eu tenho certeza que vão reagir. Vão reagir. Determinado cristão está casado há 20 anos, 25, 30 anos. Aconteceu que Deus foi e levou a esposa. Com 6 meses ele casa de novo. A mulher disse, não amava a mulher de jeito nenhum. Esse, que é isso? É rápido demais, não tem jeito. Todas as mulheres dizem isso. Foi ligeiro demais. Nem, como é que diz? Ainda estava quente. Diga aí, como é que a pessoa... Como é que diz? Ainda estava quente o túmulo. Ainda estava quente o túmulo. Irmãos, veja. Se foi no Senhor, esse novo casamento, ou seja, se foi com a mulher cristã, se foi da forma adequada, nos trâmites adequados e tal, não há nenhum problema. Há um estranhamento no tempo. Eu botei 6 meses, mas eu já sei de casos, e talvez a irmã Anita lembre, que talvez em 3, 4 meses teve um que já casou. Não sei se a senhora lembra. Lembra do irmão baixinho assim que cantava, gostava de cantar na igreja, lá, fazia dueto. Acho que era... Ele não fazia, com 3, 4 meses ele casou, depois que a esposa faleceu, se eu não me engano. Foi rápido. Eu quero dizer aqui às irmãs da igreja que todos os homens estão orando para morrer primeiro, viu? Para não acontecer esse caso. Eu não vou dizer quem foi a irmã que disse que se você fizer um negócio desse, eu vou lhe buscar, viu? Eu puxo suas orelhas. Ela já morta, viu, irmãos? Ela já morta. Eu puxo seu pé. Sim. O que é que a gente tem que fazer? Tem que olhar biblicamente. A primeira coisa, as mulheres, o que é que elas têm que pensar num caso desse? Biblicamente. Vocês estão no céu igual a anjo, viu? Vocês estão no céu igual a anjo. Numa situação bem melhor do que os que vão ficar. Nada melhor, irmão, do que a Escritura para tirar as coisas da mente da gente. Vocês não vão ficar pensando que o marido vai se casar ou não vai se casar, ou ele não amava ou deixava de amar. Vocês estão numa situação extremamente melhor. O marido... Calma, Zaqueu, me ajuda. Não diga isso não, que piora a situação. Eu estava indo bem, Zaqueu. Então, mas acontece a mesma coisa. Do mesmo jeito, um homem, se morrer, né, vai estar lá, não vai estar preocupado com a esposa se casou, se não casou, com quem casou, tá certo? A questão, irmãos, é as diretrizes bíblicas. Eu sei que isso, nos dias de hoje, eu digo aos irmãos que Deus nos dê longa vida, né? Longa vida aos casais e, não é? Quando tiver lá com uns 95 anos os dois, aí
pode pensar já em, né, em partir, tá certo? Mas não é assim. A questão é que o apóstolo Paulo está trazendo uma instrução da parte de Deus de que os relacionamentos não devem ser longos e há pessoas que têm mais sensibilidade a isso do que outras. Há quem tenha mais sensibilidade. Porque nós somos diversos. Tá certo? Nós somos diversos. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui: eu preferia que vocês fossem como eu, tá? Por quê? Porque o apóstolo Paulo estava dedicando total e completamente sua vida, nesse momento, né, ao reino de Deus, às viagens missionárias, à instrução da igreja. Os filhos dele, nós lemos aqui em Gálatas: vocês são meus filhos, né? Tratava os irmãos assim como filhos. O tratamento dele das igrejas como um pai, que supervisionava, que mandava carta, que visitava, que voltava. Então a vida dele era muito intensa nesse sentido. Então ele disse assim: eu preferia que todos vocês estivessem se dedicando ao reino como eu estou. É nesse sentido que ele está falando. Mas eu sei que nem todos têm essa condição. Nem todos têm. Então os que não têm devem se casar logo. Porque senão vai ter o problema. Nós vamos ter problemas. A solução é essa. Tá certo? A solução é essa. O que é que você tem que fazer? Providenciar logo as coisas para esse casamento. As condições devidas e tal, para esse casamento. Para que seja adequado, que seja conforme o Senhor. Né? Que não fuja das condições que Deus colocou. É uma forma que Deus está orientando. Então, prolongar relacionamento de intimidade é contra o dever do 7º mandamento. Recentemente eu soube de uma irmã que mais velha, mais experiente, casada, tinha uma jovem que estava com noivo e tal, e fazia planos, e fez planos, mas não deu certo, e os outros planos, e tem esse negócio de plano, e já estava 1 ano, né, nesses planos, e já estava 2 anos. Eu disse: não, esse negócio não dá certo, não. Ou decide, ou acaba com isso. Ou vai casar logo, ou para com esse relacionamento. É o correto. É o correto. Está demorando demais, né? Está demorando demais. É lógico, irmãos, que nós colocamos isso, nem todos nós, até o irmão colocou isso no início, nem todos nós, irmãos, tivemos as mesmas instruções, né? As mesmas orientações antes na vida da gente. Mas uma vez que nós sabemos, uma vez que nós somos orientados, instruídos na palavra, cabe-nos atender ao que a Escritura manda. Porque alguns vão dizer: mas fulano não foi assim, né? A primeira coisa, já logo no exemplo ruim, né? Não bota no exemplo bom, bota no exemplo. Mas fulano não foi assim, mas cicrano não sei o quê, e o senhor mesmo, e a senhora, e no que está dizendo isso. Irmãos, a gente tem o seguinte: a gente tem a medida correta das coisas é a Escritura, não somos nós. O parâmetro é a Escritura. É a mesma coisa que um pai, por exemplo, que teve uma vida anterior, uma vida que a gente chama vida pregressa, né? A gente usa essa expressão, de mau comportamento, até às vezes de crimes. Chega para o seu filho e vai dizer: meu filho, eu não quero que você faça com meu filho. Mas o senhor, eu fiz errado. Você não tem que seguir o exemplo errado, você tem que seguir o exemplo certo. E o filho não vai poder justificar, evidentemente, uma conduta errada dele, porque meu pai fez anteriormente. Então é a mesma coisa. Agora a gente vê a instrução da palavra, como a gente está instruindo os filhos desde cedo. Antes eu não entendia que
desde que a criança se entendesse por gente, quer seja homem ou mulher, né? Quer seja menino ou menina, você já tem que instruir sobre o casamento, desde cedo. Eu não tinha esse entendimento. Hoje você já fala de casamento para criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos. Você já vai ensinar sobre casamento para ela. Ela já tem que ser ensinada desde cedo. Não era, João, antes a gente dizer, eu vou tratar desse assunto com criança, ela não vai nem entender. Não era assim que a gente fazia? Mas hoje a gente sabe que entende. Hoje a gente sabe que tem que instruir. Hoje a gente entende a profundidade do versículo que diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, para quando ele crescer, ou seja, é desde da tenra idade. De mais novo, vai dizer: olha, isso aqui, meu filho, não dá certo, não. O correto é isso aqui, olha. Esse personagem bíblico, olha, ele errou aqui, viu? Ele não deveria ter feito isso. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas falhou. Sara estava casada com Abraão, era velha, mas deu uma sugestão errada para o seu esposo. E ele ainda concordou. Está errado, viu? Isso não era para ser assim, não. Olha as consequências. Olha como deu errado. Olha o problema que gerou para a família. Olha o problema que gerou para a humanidade lá na frente. Então, meus irmãos, a referência sempre é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o melhor remédio para os problemas. Nós vamos estar em situação, sempre lembrar, nós estamos numa situação em que o mundo está maculado pelo pecado. Nós temos a influência do pecado. Quanto mais nós atendermos para as determinações divinas, menos vamos sofrer por conta do pecado. Menos vamos sofrer, mas sempre vamos sofrer. Sempre terão as consequências. Agora a pergunta é simples, né? Nós, como cristãos, não queremos mais agradar a Deus? Sim, né? Como cristãos, nós vamos querer sofrer mais ou sofrer menos? Sofrer menos, ninguém é masoquista, né? Nem a Bíblia está ensinando você a fazer isso. Então, sabe qual é o caminho? Atente para a palavra de Deus. Atente para as instruções. Não tem A. Não tem A nem B. Às vezes a gente estava acostumado a agir desse jeito. Estava acostumado. Tinha feito até agora. A palavra de Deus disse: olha, esse não é o caminho. O que é que eu vou fazer? Senhor, perdão pelo que eu não fiz certo. Peça logo perdão. Eu fiz errado. E a partir de agora, me dê força para fazer o que é correto. Me instrui, me mostra. Muitas vezes as decisões, elas são de cunho pessoal, mas outras envolvem mais, envolve a família nuclear, às vezes a família no entorno. Tudo isso vai ter influência. E o que é que eu tenho que fazer? Senhor, o mandamento, o 7º mandamento diz que eu tenho esse dever. Como é que eu vou cumprir esse dever, meu Deus? Como é que eu vou fazer? Me ajuda, me instrui. Cada um, irmãos, cada um de nós enfrenta determinadas questões específicas. O Espírito Santo, ele vai, à medida que a lei de Deus vai sendo falada, pregada, ensinada, explicada, o Espírito Santo dentro de nós vai tocando, vai despertando na mente. E aí você vai fazer: Senhor, preciso cumprir com esse dever. É um dever, Senhor. A tua palavra está dizendo, então isso é o melhor para mim. A tua palavra está dizendo, Senhor, eu sei que se eu começar a fazer isso agora, as consequências, eu vou colher bons frutos. Se eu continuar fazendo assim, os frutos que eu vou colher serão frutos amargos, tremendos e terríveis. Então nós atendemos para isso. Vamos continuar. O dever que nós vimos foi o casamento daqueles que não têm o dom da continência. Tem gente que tem o dom da continência? Tem. Esse pode esperar, esse aguarda mais. Tem uns que não têm. Casa logo. O dever do amor conjugal.
Colossenses 3, 18 e 19. Quem ficou com esse texto? Irmã Gisele, Colossenses 3, 18 e 19. Muito bem. Então, esse cuidado mútuo com a vida voltada para o lar, para as necessidades da família. E, de novo, cada família tem questões em comum e peculiares. Todas as famílias têm demandas comuns. E todas as famílias têm demandas mais peculiares, mais específicas, que necessitam maior atenção, maior cuidado. Tanto o marido quanto a esposa devem ter um olhar atento para suprir o que é necessário para a sua família. E aqui o foco é o cônjuge, né? O seu cônjuge. Como Deus determinou. Isso, irmãos, é um antídoto contra o adultério. Vou repetir, isso é um antídoto contra o adultério. É um remédio que você tem que tomar. É esse cuidado, essa atenção. Por quê? Porque a grama do vizinho é sempre mais verde. Isso é um ditado popular, irmãos, que a gente precisa entender que em muitas áreas é assim. Tá certo? Especificamente, esse cuidado tem que ter, porque os nossos olhos estão contemplando todas as coisas. Nós estamos vendo, nós estamos observando o comportamento de um, o comportamento de outro, o jeito de um, o jeito do outro. Quando o esposo cuida da esposa, da sua mulher, com dedicação, com carinho, com atenção, ela vai se sentir bem cuidada, bem tratada. Suas necessidades atendidas do mesmo jeito a esposa quando cuida do marido. Ele vai ter isso. Vai ser um remédio contra o adultério. Quando você deixa brecha, Satanás sabe muito bem preencher as brechas. Ele não vai fazer com que você faça aquilo, mas ele vai lhe ajudar, pode ter certeza, a pecar. O Espírito Santo ajuda a gente a não pecar, e Satanás ajuda a gente a pecar. Nossa inclinação é o pecado. Então, aqui a gente tem que ter cuidado com os olhos, a gente tem que ter cuidado com a vestimenta, a gente tem que ter cuidado com o palavreado, com aquilo que vai falar. As palavras adequadas, as palavras sem sentido, sem segundos sentidos, sem deixar nada no ar, sem nenhuma insinuação, livrando-nos de qualquer outra coisa. Esse cuidado, esse atencioso, esse esforço que é necessário, porque muitas vezes é necessário esforço mesmo para atender aos cuidados da casa. Isso vai evitar com que a esposa ou o marido eles alimentem qualquer tipo de sentimento, qualquer tipo de desejo que leve à quebra do 7º mandamento. Nem que seja só na mente, porque a gente já sabe, né? O pecado começa no coração, é maculado dentro da mente e depois ele é colocado em prática. Eu vou fechar aqui, irmãos. Acredito que na próxima oportunidade a gente conclui. Citando, né? Eu compartilhei isso com os homens e também em casa, sobre a situação de um pastor muito conhecido, pastor americano, que quebrou o 7º mandamento agora recentemente. Foi colocado de forma pública esta semana passada, né? Nós compartilhamos com os irmãos. Um pastor respeitado, muito respeitado, escritor de livros, conferencista internacional,
73 anos de idade. 73 anos de idade. Então, irmãos, não tem idade, tá? Não tem idade. Não tem condição social. Se eu não me engano, eu esqueci de escrever, mas eu vou tentar aqui reproduzir, compartilhei com os irmãos, o que o pastor, também pastor Valde Boca colocou. O homem mais forte do mundo quebrou o 7º mandamento. Foi Sansão. O homem mais sábio do mundo quebrou o 7º mandamento, que foi Salomão. E teve um terceiro, Davi, o rei segundo o coração de Deus, quebrou o 7º mandamento. Ou seja, eu sou mais fraco que Sansão, mais piedoso. Muito obrigado, irmãos. Mas Davi era um homem piedoso. Eu sou mais fraco que Sansão. Eu sou bem mais nécio. Eu sou um nécio comparado a Salomão. Eu sou bem menos piedoso do que Davi. Isso, irmãos, quando a gente recebemos essa notícia, foi assim, foi um impacto muito forte. E evidentemente que eu lembrei logo dos deveres que a gente está estudando. A importância de não vacilarmos nesses deveres. Porque quem pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Qualquer um de nós está sujeito à quebra desse mandamento. Como a gente compartilhou, o que nos resta numa situação como essa, por exemplo, é orar pelo pastor, orar pela sua igreja, agradecer a Deus pela confissão, porque essa é a primeira coisa, a restauração é a confissão, né? E a restauração, e certamente, digo para os irmãos, uma confissão dessa, né, uma humilhação devida, ela, como foi pública, nós não sabemos evidentemente os detalhes lá na igreja, como foi, mas isso glorifica a Deus. Mesmo em meio a uma situação tão tremenda, tão de grande abalo, como foi essa. Então, evidentemente que, lógico, logo nos lembramos dos deveres. Não devemos arrefecer nos nossos deveres. Esse mandamento aqui, como eu disse, na nossa época, ele é desprezado, ele é relativizado, ele é de todas as maneiras menosprezado. Nós não podemos entrar nessa perspectiva. Nós devemos nos agarrar com esses deveres e fazer nosso dever. Não vacile. Não ache, entendeu? Não abra brecha. Porque acabamos de dizer, 3 grandes nomes bíblicos, não é? Homens bíblicos, caíram. E grande prejuízo. Não precisa nem dizer, né, irmãos? Os prejuízos que adviram com essa quebra. E agora, né, na nossa época, nesse momento, mais um cai. Então, que a gente atente, não é à toa, não é sem importância, ou não é de menos importância esses estudos que nós fazemos. A lei de Deus, a importância da lei de Deus. Diga, irmão. Exatamente. Muito bem, irmãos. Então, está aqui os deveres, né? Vamos orar a Deus para cumprir esses deveres. É uma proteção nossa. É uma proteção da nossa família. Consequentemente, é uma proteção da sociedade. Que vai por consequência, né? Vai por efeito em cascata. É o efeito em cascata.
De novo, por que é que a gente está numa sociedade nesse nível? Abandonaram a lei de Deus. Abandonaram a lei de Deus. Por isso que a solução da sociedade não é outra. A solução da sociedade só é uma, é Cristo. Para todas as questões, a solução é Cristo.